Certo. Pronto, a partir de agora já estamos gravando. Pessoal, o objetivo da aula de hoje, tá? Vou falar com vocês sobre histograma, a construção do histograma. Dos outros gráficos, aqueles todos que eu terminei a aula passada falando deles, que foram o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores e todos os outros gráficos, nós não falaremos aqui sobre a construção deles, porque esses, além de serem, as construções são absolutamente óbvias, e o Excel e outros aplicativos fazem com um clique. Já o histograma não. O histograma, a gente precisa pelo menos conhecer a construção dele. Então, vou ensinar vocês hoje como nós fazemos um histograma. E esse é o objetivo da aula de hoje, histograma e introdução à probabilidade. Vocês verão que a partir do histograma, da construção do histograma, é que a estatística e a probabilidade se encontram e formam praticamente uma disciplina só. É a partir da construção do histograma. O histograma é um tipo de gráfico específico, usado única e exclusivamente para construirmos de forma imagética as informações que estão na tabela de distribuição de frequências, tá? Vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. E só falaremos hoje de histograma e farei a introdução à estatística. Desculpem, a probabilidade. Primeira coisa, tá, gente? O histograma ele começa a ser utilizado pela primeira vez no começo do século XVIII, particularmente em 1821, por um matemático inglês chamado Pearson. Ele é quem tem a ideia de pegar a tabela de distribuição de frequências e, ao invés de representá-la daquele jeito que vocês já conhecem, ele resolve expressar a tabela de distribuição de frequências de uma maneira que fosse ainda mais visual. Depois, se aproveitando disso, outro matemático inglês, que falaremos um pouquinho dele também, chamado Francis Galton, e sobre o Galton faço questão de falar com vocês com um pouquinho mais de calma depois. Francis Galton é um grande matemático e estatístico inglês. Ele começa a perceber que quando os dados são expressos, quando os dados da tabela de distribuição de frequências são expressos através do histograma, alguns fenômenos que mostrarei para vocês, que são muito, muito, muito interessantes mesmo, começam a aparecer. Depois vem o grande matemático, esse é tido por nós como o pai da matemática, um alemão chamado Friedrich Gauss. Aí ele coloca tudo no lugar definitivamente para a gente e abraça de vez, amarra de vez a estatística junto com a probabilidade. Então, primeiro vamos entender o histograma. A construção dele, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade, é extremamente fácil a construção do histograma, conforme mostrei para vocês. Deixa eu pegar um histograma que eu já tenho pronto aqui. Vamos começar por este aqui. Só um minutinho, quando eu estou compartilhando a tela, hein? Um pouquinho mais lento. Não quero que abra no Word, quero abrir com imagem. Observem esta tabela de distribuição de frequência aqui. Observem que ela nem está completa. Aqui eu só tenho o FI. Mas, por enquanto, para fazermos o histograma, é só dela, só do FI que precisaremos, tá? Então, nós precisaremos única e exclusivamente dessa coluninha aí que nós chamamos de FI. Essa coluninha legalzinha aqui. Conforme disse, vocês verão que é extremamente fácil. Não se preocupem muito com detalhes da tabela de distribuição de frequências, não, viu, gente? É para fazer na forma de esboço, que eu ainda me lembro que eu estou devendo 2 aulas para vocês. Nessas 2 aulas nós faremos a construção, inclusive, do próprio histograma no Excel. O grande objetivo aqui é entendermos a forma como um histograma é feito. Primeiro, todo histograma ele é composto por 2 barras, 2 linhas, 2 eixos. Um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, já começo sempre o histograma fazendo um eixo vertical e um eixo horizontal. Esse eixo horizontal aqui, ele será chamado de eixo das classes. Então, aqui eu coloco C de classe.
E esse eixo aqui é chamado de FI, são as frequências. E aí nós fazemos assim, ó, observem como é fácil a construção dele, ó. Eu olho aqui, ó, para as classes, vamos ver. Vai de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000. Eu já sei que a amplitude das classes é 1.000. Afinal de contas, as classes variam de 1.000 em 1.000. Então, a primeira informação importante é isso, ó. A amplitude de classe vai de 1.000 em 1.000. A amplitude total vai de 2.000 até 8.000, portanto, a amplitude total ou amplitude da amostra é de 6.000. Mas observa primeiro aqui, ó. Amplitude das classes é de 1.000 em 1.000. Quantas classes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. 6 classes indo de 1.000 em 1.000, começando a partir do 2.000. A partir do 2.000 ela vai de 1.000 em 1.000. Marco aqui, ó. Aqui seria o 2.000. Vou marcar aqui. 2.000. Vai do 2.000. Ela vai de 1.000 em 1.000. 3.000. Aqui um outro pontinho. A distância aqui, ó, tem que ser mais ou menos igual, tá? Se nós fizéssemos na régua, tudo bonitinho, esses pontos aqui eles têm que ser equidistantes. A distância entre eles deve ser igual. Eu farei o seguinte, tá, gente? Para os números caberem aqui, eu também posso fazer isso, ó. Eu colocaria aqui que o intervalo de classes é vezes 1.000, ó. Posso fazer isso na legenda. Por quê? Só para ficar fácil aqui para mim, ó. Aí vai do 2 até o 3. Lembre, não é 2, é 2.000. 2, 3, 4, 5, 6. Só um minutinho, tem gente pedindo para entrar na sala. Então aqui eu marquei aqui já. Depois essa linha aqui é do FI, ó. Vamos olhar para o FI. O FI, o primeiro aqui, ó, de 2.000 até 3.000. Olha para minha escala, tá vezes 1.000, portanto aqui 2.000 até 3.000. Eu tenho quantos no FI, ó? Tenho 2. E já olho também para o menor valor do FI, ó. O menor valor do FI é 2. E eu começo a construir assim, ó. Aqui desse outro lado aqui eu marcarei o 2 aqui, ó, é o menor valor do FI. Então olha só que interessante, ó. Farei aqui de outra cor. Do 2.000 até o 3.000 eu tenho 2 pessoas. E faço barrinhas assim, o meu não tá bonitinho, mas deveria ser um retângulo aqui, tá? Depois eu farei com a régua, tudo bem bonitinho, aqui é só para que vocês entendam a ideia. Depois eu olho para a segunda classe, ó, do 3.000 até 4.000. Olho lá para a segunda classe. Do 3.000 até 4.000 eu tenho 3. Então, vem aqui, marco 3. E do 3.000 até o 4.000 eu tenho 3. Farei de verde aqui também para ficar tudo igualzinho. Tenho 3. E vou completando assim, ó. Agora do 4.000 até os 5.000. Vem aqui, olha quantos eu tenho, ó. São 13. Então, esse daqui deveria ir lá para cima, ó. Vou diminuir aqui o zoom para levá-lo um pouquinho mais, ó. Só consertar aqui. Vou aumentar aqui, porque eu vou precisar ir bem mais longe do que o que está aqui ainda. Então, vou lá. 2, 3, 4, 5. Tem que ser equidistante, tá, gente? Então, se eu comecei do 2, eu determino de quanto em quanto que eu vou. Poderia ir, inclusive, de 2 em 2, é chegar mais rápido até o 13. E é exatamente o que eu vou fazer, única e exclusivamente, porque aqui na minha lousinha eu não terei espaço. Então aqui eu vou de 2 em 2, ó. 2, 4, 6,
10, 12, 14. E aqui eu teria que só fazer uma correção aqui também. Aqui ele não vai até aqui. Como ele só vai até o 3, ele fica na metade entre o 2 e o 4. Ó. Aí entre 4 e 5 é lá no 13. Ele virá até o espaço entre o 12 e o 14. Ó. Aqui são 13. Pois olho lá para a minha tabela de distribuição de frequência. Entre 5 e 6 mil. São 11. Ó. Entre 5 e 6 mil. São 11. Então, entre os 5 e 6 mil são 11. O 11 está entre o 10 e o 12. Vem aqui, ó. Aí completa aqui. 5, 6, 7, 8. Entre os 6 e os 7 mil, ó. Entre 6 e 7 mil são 9. Então, 9 está entre o 8 e o 10. 9. E o última classe ali, entre 7 e 8 mil, tem 2 de novo, ó. 2, então é igual ao primeiro. Aqui, basicamente, é óbvio que esses retângulos estão horrorosos, eles deveriam ficar todos iguais, mas lidar com essa logística digital é um pouquinho difícil. Essa é a construção básica do histograma. Mostrarei outros histogramas aqui para vocês verem como as barrinhas ficam iguaizinhas. Aqui, ó, essa é a ideia de um histograma. Tá aqui, ó. Esse é um histograma. O meu só tá meio torto, mas observem que a ideia dele é exatamente a mesma que essas, ó. Outro histograma, outro histograma. A construção, ó, observem. Agora, os dados que nós temos na tabela de distribuição de frequências, ó, eles estão marcados aqui. O número de funcionários dessa empresa que ganham entre 2 e 3 mil. São 2. Que ganham entre 3 e 4 mil. Entre o 2 e o 4, ó, são 3. Que ganham entre 4 e 5 mil. Ó, 13 funcionários. Que ganham entre 5 e 6 mil. Ó, 11 funcionários. Que ganham entre 6 mil e 7 mil. Está aqui marcado. Ó, 9. Que ganham entre 7 e 8 mil. Outros 2 funcionários. Essa é a carinha de um histograma construído. Vamos lá, gente. Até aqui, dúvidas, por favor? O próximo eu vou fazer com a reguinha, tudo bonitinho. Interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Até aqui, gente, dúvidas na construção básica do histograma? Aí são as bases de um histograma. É só lembrar, ó, eixo horizontal, que a matemática costuma chamar de eixo X, o eixo das abscissas, vem as classes, os intervalos de classes. Na coluna vertical, a ordenada, o que a matemática costuma chamar de Y, você coloca o FI, as frequências. E aí você vem elevando cada um dos retângulos até o número do FI. Basicamente, isso é um histograma. Farei mais um aqui com vocês. Vou pegar outra tabelinha de distribuição de frequências aqui. Essa aqui, ó. Essa tá meio pequena, mas... Vocês conseguem enxergar os valores daí, gente? Dessa tabela aqui? Ou ficou muito pequeno? Não, tá muito pequeno. Tá muito pequeno, né? Tem uma maior aqui também. Deixa eu pegá-la aqui. Tá pequeno também ou tá... melhorou? Esse tá pequeno também. Aí, agora foi. Vamos lá. Peraí que eu já vou ajustá-la aqui. O que nos interessa para a construção do histograma, na verdade, é só essa coluna
e essa daqui do FI, ó. São só essas duas. Então não preciso nem ver as outras, ó. Lembre-se, para a construção do histograma, são essas aqui que nos interessam. Então vamos lá para a construção agora desse histograma aqui. Cadê? Aqui a luzinha. Primeiro deixa eu apagar todo esse daqui. Tá aqui. Esse daqui, se aumentar muito a resolução dele tá ruim, vocês não vão conseguir enxergar do mesmo jeito. Vamos lá para a construção desse histograma então. Só preciso dessas duas colunas. Primeiro, ó, construo dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então vamos lá. Agora farei mais bonitinho. Eixo X e eixo Y. Lembrando que essa coluna aqui, aliás, esse eixo aqui horizontal contém as classes e esse aqui, o FI. Depois eu volto lá na minha tabela e observo, ó. Primeiro vamos olhar para cá, para as classes. Primeiro vamos ver, vai de quanto até quanto? Vai de 20 até 65. E a amplitude de cada uma das classes vai de quanto em quanto? Ó, de 20 até 29, 9. Então ele terá de repetir de 9 em 9. Ó. E de fato, de 29 até 38, de 38 até 47, 47 até 56, de 56 até 65. Então começa no 20, ele chega até o 65, indo de 9 em 9. Então começa a marcar aqui, ó, 20, que é onde ele começa, e ele vai de 9 em 9 até o 65. 20, 29, 29 com mais 9. De 9 em 9 que ele vai, né? 29 com mais 9. 38, 38 mais 9. 47, 47 mais 9. 56, 56 mais 9, 65. Aqui dá para aumentar um pouquinho o zoom. Pronto, já tem as classes. Vou lá olhar para o FI para que eu consiga organizar bem, ó. Olhando ali para o FI, vamos dar uma olhadinha. Vai do 3 até o 5, ó, o FI. Olho para o menor valor, é o 3, e olho para o maior, é o 6. Então aqui eu consigo ir tranquilamente, só do 3 até o 6, de 1 em 1, partindo do 3, ó. Então eu coloco aqui, ó, 3, 4, 5, 6. E aí vou marcando aqui, ó. Classe do 20 até o 29 tem quantos elementos? Do 20 até o 29 são 3. Então, vem aqui. Vou fazer agora com a reguinha bonitinho de novo, ó. São 3. Agora farei de vermelhinho. Então, ó, vem até o 3. E... Opa, por que não tá indo isso, chatinho? Gente, que saudade da lousa normal, viu? Quadro negro. Prontinho. Agora eu olho para a segunda classe, ó.
Olhando para a segunda classe, na segunda classe eu tenho 6. Aí 6, 6 e 4. Ó. Então, pego aqui na segunda classe, do 29 até o 38, são 6. Então, pego a reguinha e levo até o 6. Espera aí que passou um pouquinho do 6. Vem aqui no 6. Você chatinho? 6. Tá aí, 6. Depois o outro também é 6. Portanto, vem aqui, o outro também é 6. Olhando para o outro era 4, se eu não me engano, né? 4 e 5. Então a próxima classe é 4. 4. Depois o outro era, o último, 5. Aqui. Mais ou menos aqui. Pessoal, é mais fácil no papel do que aqui, tá? Rapaz, mexer essa reguinha aqui é muito chato. Prontinho. Feitinho o histograma. Esse é o histograma que corresponde a esta tabela de distribuição de frequências. Analisando esse histograma aqui, ó. Do 20 até o 29 tem 3. Deixa eu puxar só um pouquinho para o lado da luzinha para tentar colocar os dois na mesma imagem. Não, filho, o que você saiu daí? Observando os dois agora. De 20 até 29, são 3. De 20 até 29, ó, são 3 lá. De 20 até 29, 3. De 29 até 38, 6. De 38 até 47, aqui, ó, 6 também. De 47 até 56, são 4. Tá aqui 4. De 56 até 65, são 5. Tá aqui o 5. Essa daqui é a cara de um histograma. Pessoal, então primeira pergunta. Na construção do histograma, alguma dúvida, gente? Ou não? Tá tranquilo? Aqui tranquilo. Tranquilo. Aqui também. Agora, gente, eu vou tentar... Eu não fiz isso ainda, de tentar passar um vídeo usando o OBS. Mas eu vou tentar aqui colocar um vídeo para vocês. Deixa eu só fazer a transição aqui para colocar o vídeo. Eu queria ver se sairá o som, tá? Se não sair o áudio, eu tenho outro jeitinho aqui para passar o vídeo para vocês, tá? Por quê? Agora eu vou comentar com vocês sobre o que o Francis Galton, matemático inglês, o que ele descobriu com esse histograma. E aí vocês começarão já pelo vídeo a entender qual é a relação do histograma com a probabilidade.
Só um minutinho que tá carregando o vídeo aqui, tá? Quando tá compartilhando aqui, quando eu tô usando o OBS, fica lento para carregar o vídeo, mas ele já tá carregando. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. Você por acaso já... Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. Vou colocar o vídeo. Vocês falam para mim se está saindo o áudio, por favor? Espera aí. Meu interesse é com o áudio. Vê se vai sair para vocês, tá? se perguntou por que algumas pessoas têm tanto na vida e tem outras Tá com indo tão áudio? pouco? Qual que é o segredo que explica essas pessoas que deram tão certo Não. ou aquelas que deram tão errado apesar de um começo promissor? Peraí que eu vou tentar exibir esse vídeo de outro jeito aqui para vocês. Vê se o áudio sairá agora, tá, gente? Por favor. Todo dia, o tempo todo, alguém está tentando mudar de vida. Abrindo um negócio, procurando. Mas pra mim tá travando muito. Esse é só pra mim. Eu vou arrumar outro jeito aqui, calma. Há uma terceira forma aí. Que tela que vocês estão vendo agora? É do vídeo. A do vídeo, né? Uhum. Joia. Para diminuir o fluxo de internet aqui, eu vou fechar meu áudio, tá? Vamos ver se melhora. Eu vou mudar também a qualidade do vídeo. Ele trava menos. Tentando um curso ou uma formação nova, enfim, tentando uma oportunidade de mudar um pouco a vida. E se eu dissesse que eu conheço um aparelho O que eu... Vocês me ouvem agora, pessoal? Ouvem, né? Sim. Espera aí. Vocês continuam me ouvindo? Sim. E vem na minha tela aqui do vídeo, né? O que eu queria que vocês se atentassem, aí o vídeo vai travar um pouquinho, pedir para que vocês tenham um pouco de paciência, mas o que eu queria pedir para que vocês se atentassem é esse equipamento criado pelo matemático e estatístico inglês chamado Francis Galton. Dá uma olhada no que ele faz, ó. Que as bolinhas encontram num tabuleiro bem alinhado, dão para elas uma chance de meio a meio da bolinha ir para um lado ou para o outro, como se eu estivesse tirando cara ou coroa para decidir para onde eu vou no caminho. Para cada bolinha, por conta desses vários sorteios que elas vão fazendo enquanto elas estão caindo, o caminho acaba sendo imprevisível. Se eu solto a bolinha daqui de cima, eu não tenho como saber com certeza em qual dessas canaletas aqui embaixo que ela vai terminar. É o que a gente chama de uma caminhada aleatória ou o andar do bêbado, no nome do livro do Leonard Milojanov, que fala sobre o papel do acaso nas nossas vidas. Olhando para uma bolinha que eu solto aqui de cima e que vai cair, eu não tenho como saber o que ela vai fazer enquanto ela desce. Mas se eu usar muitas bolinhas, tem um padrão bem interessante que aparece. As canaletas aqui do meio, próximas da média, acabam bem mais cheias do que essas canaletas aqui da ponta. Isso porque, na média, a maioria das bolinhas vai tirar direita e esquerda no caminho na mesma proporção e vai acabar caindo nessa mesma região aqui. Algumas bolinhas vão sortear mais um lado do que o outro e vão acabar caindo nesse
Então, gente, me ouvem? Sim. Essa primeira parte do vídeo vocês conseguiram acompanhar aí? Deu para assistir? Uhum. Aquela tabela que ele usa ali é chamada tabela de Galton. Eu tenho uma aqui. Depois eu mostro para vocês com calma. Mas é legal que eu tenho algumas. Então, se tivesse presencial, eu levaria para vocês. Galton fez esse experimento. Ele colocava um monte de bolinhas dentro da tabela de Galton. E ele soltava conforme vocês viram no vídeo. E ele percebeu que, embora todas as bolinhas que desciam, e ele fez aquela tabela de Galton com muita precisão. Então a bolinha tinha 50% de ir para um lado, 50% de chance de ir para o outro. Mas aquele padrãozinho que vocês viram no vídeo ali, ele sempre se forma. Repararam na base daquela tabela ali? Vou compartilhar a tela com vocês, vou deixar o vídeo pausado, só para mostrar uma coisa interessante aqui. Não vai travar agora porque eu vou deixarei o vídeo travado. Observem como isso se assemelha com o histograma, vocês estão vendo? Lembra do gráfico que a gente fez? O histograma? Olha a cara do histograma. Não sei se vocês se lembram do anterior. Olha para isso daqui, ó. Então a bolinha, na hora que ela é solta, ela tem 50% de chance de ir para um lado, 50% de chance de ir para o outro. Na hora que ela chega aqui, ela tem 50% de chance de vir para cá, 50% de chance de vir para cá. E assim sucessivamente. No entanto, esse fenômeno aqui sempre se repete. Sempre. Galton fazia esse teste várias vezes e não, galera, não é por conta da posição do lugar onde ele solta as bolinhas aqui. Galton também fazia isso com as bolinhas aqui, com o local onde solta as bolinhas aqui. Galton fazia sem esse cone aqui para descer as bolinhas, tá vendo? Sem esse funil e soltava as bolinhas todas aleatórias aqui. As bolinhas sempre tinham a tendência de permanecer assim, ó. Isso Francis Galton. Gente, Francis Galton teve uma série de problemas na vida dele. Quais problemas? Comentarei com vocês aqui bem rapidinho. Francis Galton era primo em primeiro grau de Darwin. Aí ele pegou as teorias todas de Darwin sobre evolução das espécies. Não sei se vocês se lembram do ensino médio de vocês, mas Darwin é responsável pela teoria da evolução das espécies. Ele aplicou estatística naquilo. Depois Galton é quem começa a afirmar que existem seres humanos superiores e seres humanos inferiores. Sim, gente, Galton é o pai de um conceito conhecido como eugenia. Esse conceito do Galton é o que fundamenta cientificamente o Hitler, o nazismo, o racismo todo europeu por todo o final do século XIX e o começo do século XX. Esse grande estatístico depois acabou perdendo toda a sua credibilidade quando ele começou a medir seres humanos. Ali traçava uma média estatística, ali criava a estatística dos bem-sucedidos e dos mal-sucedidos. Logo ele chegou à conclusão que os bem-sucedidos tinham distância entre ombros de tanto, altura de tanto, olhos claros. Geralmente os bem-sucedidos eram loiros, de olhos azuis, altos. É claro que ele não levou em consideração nenhum fator social, como a escravidão na Europa, má distribuição de renda. Ele só levou em consideração esses fatores estatísticos e o Francis Galton cria o conceito de eugenia. E aí ele para de ser respeitado por todo o trabalho que ele fez. Mas ele criou muita coisa e foi o primeiro a perceber que não... O que eu estou falando para vocês aqui é poderoso. Em qualquer dado aleatório jogado, existe uma probabilidade muito maior de que o formato daquela parte de baixo, daquela tabelona onde as bolinhas desciam, tenha sempre aquele formato que vocês viram. O que eu estou dizendo para vocês é que o Galton reparou que sempre, para qualquer dado recolhido aleatoriamente, esse fenômeno aqui acontecerá. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. E essa parte, se ficar bem clara para vocês, gente, vocês vão tirar probabilidade de letra. Não importa quais são os dados. Os dados sempre tendem a ficar assim, ó. E olha a relação entre os dois. Olha aqui, ó, o que o Galton descobriu.
Olha aqui esse histograma, como é que ele tá, ó. E aí isso era um mistério. Por que que todos os dados que eu colho aleatoriamente, eles tendem, com o passar dos anos, a ficar desse jeito? Aí vem um outro matemático alemão, chamado Friedrich Gauss, e resolveu o problema. O nome dessa curva que vocês estão vendo aqui, ó, que o histograma sempre tenderá a fazer, é chamado de curva gaussiana. Vou escrever aqui para vocês, ó. Curva gaussiana. Olha aqui a curvinha gaussiana linda. É isso que já já nós aprenderemos, ó. Todos os fenômenos aleatórios do planeta, se colocados numa tabela de distribuição de frequência e depois construído o histograma, tenderá a ficar com essa cara aqui, ó. O nome dessa linha que está em vermelho é curva gaussiana. A curva gaussiana sempre acontece numa distribuição normal. Então, esses dados aqui, sim, a estatística dirá que esses dados colhidos aqui, que vieram dessa tabela de distribuição de frequências aqui, eles são anormais. O normal seria o do meio, que é onde fica a média, e a mediana, crescerem. Esses daqui vão diminuir ainda mais. E esses dois daqui tendem a ficar iguais. O que eu estou dizendo para vocês, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas aqui. Essas 5 barrinhas, com o passar do tempo, não importa os dados que eu colha, tá, gente? Esse fenômeno sempre se repetirá em todo o universo. Essa é a magia da probabilidade, ó. Isso, com o passar do tempo, tenderá a ficar assim, ó, essas 5 barrinhas. Vou desenhar bem porcamente a mão livre, tá, gente? A barrinha do meio, primeira, segunda, terceira, essa aqui, ó. Ela tenderá a ser a mais alta. A barrinha do meio tenderá a ser a mais alta. Essas duas daqui tenderão a ser as mais baixas e do mesmo tamanho. E essas duas aqui do mesmo tamanho também. Ele tenderá a ficar assim. E ficando assim, nós perceberemos aqui que o que nós vamos formar aqui, ó, pegando o ponto médio da classe, aqui é o ponto médio da classe, e ligando-os com uma curva, o que eu terei aqui é esse verdinho, curva gaussiana. Com isso aqui, com a curva gaussiana, nós começaremos agora bem devagarinho a fazer estimativas, a brincar um pouquinho. Mostrei para vocês um pouquinho da aplicação da gaussiana no mercado financeiro, em tomada de decisão, num bocado de coisa, tá, gente? Vou escrever o nome aqui, curva gaussiana. Se escreve assim, ó. Curva gaussiana. Ela recebe esse nome em homenagem ao grandíssimo matemático alemão chamado Friedrich Gauss. Curva gaussiana. Esta é a carinha de uma curva gaussiana, ó. Ela tem a carinha de sino, assim, ó. Sempre desse jeito. Viu uma curva que tem esse formato, curva gaussiana. Todos os dados do universo, com o passar do tempo, tenderão a formar uma curva gaussiana. Para que fique mais claro para vocês, ó, observando esses dados, olha o que eu já sei. Esse tendem a ficar iguais. Esse tendem a ficar iguais. E o do meio aqui será o maior de todos, ó. Então, se eu fosse apostar agora, estou lá eu numa casa de apostas, em quem que eu aposto que esse vai aumentar? Não, esse não vai aumentar de jeito nenhum. Esse aqui vai cair. Esse daqui, ó, tenderá a ficar igual esse. Então, muito provavelmente ele se mantém em 4. Provavelmente isso fique 3, 3, 4, 4. E ó, 3 mais 3, 6.
4 mais 4, 8. 6 mais 8, 14. Para chegar em 24, faltam 8. Provavelmente esses fiquem aqui com 8. 3, 3. 4, 4 ou 5, 5. Mas esse fica o maior. Esse e esse ficarão iguais. Esse e esse tendem a ficar iguais. Então, a partir daí, eu começo a fazer estimativas que são muito usadas, gente, no mercado financeiro, um bocado de coisas. Olhando aqui a autotabela de distribuição de frequência, vamos ver se eu vou conseguir melhorar. Essa aqui está com a resolução boa. Mas mesmo assim, deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. Aqui, ó, essa distribuição já está tendendo à normalidade. Ó. Esse e esse são iguais. Esse e esse tenderão, com o passar do tempo, a ficarem iguais. Esse e esse tenderão, com o passar do tempo, a ficarem iguais. Aqui ainda não está igual, mas com o tempo, esse fenômeno repetido por milhares de vezes, esse fenômeno aqui ocorrerá com certeza. Quando esse fenômeno ocorrer, a curva gaussiana ficará normal, ficará desse jeito aqui. E quando nós construirmos o gráfico, quando esses números já estiverem normalizados, o gráfico, o histograma, terá mais ou menos, bem a mão livre porcamente, tá, gente? Ó. Terá mais ou menos essa carinha aqui, ó. Opa, não tem aquela escadinha ali, não. Ficará assim e essa será a curva gaussiana. Que bonitinha, ó. Tenderá a ficar mais ou menos assim, ou seja, ó, o primeiro e o último são iguais, o segundo e o penúltimo são iguais, os dois do meio tendem a ficar iguais e essa curva tende a ficar normal. Galton descobriu isso através de experimentações com o instrumento dele. Tá aqui, ó. Depois eu mando esse vídeo, o link desse vídeo na íntegra para quem quiser assistir ele inteiro, tá? Esse vídeo é bem interessante. Galton descobriu isso através de experiências, fazendo isso. O Gauss, matemático alemão, só pegou isso e matematizou. Trouxe tudo para matemática. Ó, que bonitinho, ó. É isso que com muita calma nós aprenderemos a construir agora. Aprenderemos mais para frente. Objetivo do curso de Estatística e Probabilidade. Vocês interpretarem a gaussiana. A primeira parte é essa, vocês entenderem o que é a curva gaussiana. Curva gaussiana é uma curva de tendência, é a definição, tá, gente? Curva gaussiana é uma curva de tendência de normalidade. Tudo no universo tende à normalidade, sempre assim, ó. E aí a gente começa a associar a estatística com a probabilidade. Gente, por favor, agora eu queria dúvidas. Isso está ficando claro para vocês? Sim, mais ou menos, meio enuviado. Para mim é novidade, tá? Tô prestando bastante atenção aqui para aprender. Para mim é novidade. Mas Ainda dúvidas não. Mas o conceito de forma geral você entendeu. O que eu quero... Entendeu, Toninho? Uhum. O que eu quero que vocês entendam é assim, ó. Colhi os dados estatísticos. Se eles passam de 40 dados, eu não expresso mais como dados brutos. Eu tenho que ir para a tabela de distribuição de frequência. Sim. Fiz a tabela de distribuição de frequência, eu construo o histograma para analisar a tendência. O que vai subir, o que vai cair, o que acontecerá se eu colher os mesmos dados daqui a 15 anos. O que acontecerá com os dados? Vou dar um exemplo aqui para vocês, depois bem prático, para vocês entenderem de algo que realmente acontece comumente com quem trabalha em estatística, tá? Depois a gente vai comentando, mas a ideia, vocês conseguirem entender pelo menos o conceito é o seguinte, ó. Francis Galton,
percebeu que aquele experimento dele com tabuleiro, estava falando tabela, tabuleiro de Galton, tá, gente? Que é das bolinhas. Ele percebeu que toda vez as bolinhas tendiam a ficar daquele jeito. Aí ele percebeu que aquilo era a cara do histograma criado anteriormente. Ali não tem relação entre probabilidade e o histograma. Só que ele não conseguiu perceber qual ainda. Depois veio um matemático alemão, o Friedrich Gauss, e matematizou tudo, deixou a probabilidade clara como água pra gente, matou. Entendi. Certo? E aí a gente vai começar. É nisso que se amarra. É na construção do histograma que nós amarraremos estatística e probabilidade. Tá? Atenção à definição de probabilidade. Probabilidade é o ramo da matemática que estuda as causalidades e os fenômenos aleatórios. Voltando, probabilidade é o ramo da matemática que estuda as causalidades e os fenômenos aleatórios. Isso é a definição de probabilidade. Então, professor, pode repetir para me anotar, por favor? Posso sim, claro. Probabilidade é o ramo da matemática que estuda as causalidades, o que causa alguma coisa, causalidades e os fenômenos aleatórios. Tudo que acontece de maneira aleatória é alvo de estudo da probabilidade. Agora, algumas características da probabilidade, gente. Esse ramo da matemática é incapaz de dizer se choverá amanhã ou não. O que a probabilidade sempre nos entrega é a chance de chover amanhã ou não. Amanhã a chance de chover é muito grande ou ela é muito pequena? É sempre assim. Outra característica da probabilidade. Atenção ao que eu vou falar, ó. Para a probabilidade, tudo é possível, mas nem tudo é provável. Faz sentido. Essas são características básicas. Quem trabalha, como nós trabalharemos com probabilidade, tem que ter sempre isso em mente. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Então é possível que eu esteja andando na rua e ache um bilhete de loteria, eu nunca joguei na Mega Sena, estou caminhando pela rua, eu acho um bilhete, vou até a lotérica, aquele bilhete é o premiado? Existe, isso o que eu estou dizendo para vocês não é algo impossível, só que a probabilidade é extremamente baixa. Então, tudo é possível, mas nem tudo é provável. E essa é uma característica básica do estudo da probabilidade. O que eu quero dizer com isso? Atenção. A não ser para eventos já acontecidos, eventos passados, não existe na estatística e na probabilidade a probabilidade de 100%. Vocês querem ver uma coisa interessante? Apesar de todos os dados de satélite, todos os dados de estatística, tudo que os meteorologistas colhem, vocês nunca entrarão no site da internet e verão lá, chance de chuva, 100%. Por quê? Não existe chance, quando eu falo de futuro, tá? Chance de 100% de ocorrência de fenômeno nenhum. Então, para a probabilidade, 99,99% seria a chance máxima, porque não há chance de 100%, de nada, nunca. Quando eu falo de futuro. Tá ficando claro isso para vocês ou não? Se vocês entrarem no clima-tempo, e ainda que seja a previsão para daqui a 20 minutos, eles nunca colocam probabilidade de chuva, 100%, porque pode acontecer um fenômeno, um milagre, alguma coisa vai acontecer e não chove, e aí o cara se deu mal, nós teríamos que concluir que a probabilidade furou. Não existe. Então, 99,99% é a probabilidade máxima de que o fenômeno ocorra no futuro. É claro que se nós olharmos para o fenômeno do passado, eu tenho 100% porque aconteceu. Quando eu faço estimativas para o futuro, 100%
não existe em estatística e probabilidade. Chega no 100%. máximo a 99,9%. Coloca muito em xeque, né, a confiabilidade da informação, né? Coloca demais, Toninho. Quando é a 100% de chance vai acontecer. Não, não vai. Tem que ser corajoso para falar, né? Para estatística e probabilidade seria mais ou menos assim, Toninho. Você marca um encontro com alguém, se é certeza que eu vou estar lá de 100%. Se você está conversando com matemática aí, então certeza de 100% não existe. Primeira coisa que a gente vai dizer. Segundo, a experiência mesmo diz que é impossível fazer uma previsão dessa para amanhã. Verdade. A estatística trabalha com isso. Então a probabilidade ela vai de 0,01%, quando eu trabalho só com duas casas após a vírgula, como a estatística sugere, de 0,01% até 99,99%. 0,01% é a probabilidade mínima. Seria a probabilidade de você estar andando na rua agora e achar o bilhete premiado da Mega Sena. Seria mais ou menos essa a probabilidade mesmo. Isso seria a probabilidade a zero, nenhuma, até a probabilidade máxima, que é de 99,99%. Que é a probabilidade, por exemplo, do Corinthians vencer o jogo de hoje. Isso tá ficando claro para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Agora é só pegar. Agora, se tiver fazendo sentido para vocês, é pegar agora todas essas ideias e começar a colocá-las no papel para nós tirarmos conclusões e tudo mais. E, evidentemente, fazermos conta com isso. Mas o conceito tá ficando claro, inclusive como que a estatística e a probabilidade se juntam numa disciplina só agora? Sim. Joia. Então vamos lá para alguns exemplos, nós só vamos analisar, tá bom? Alguns exemplos. Olha só, vocês são chamados para trabalhar na administração de uma empresa ambiental, uma empresa que cuida do meio ambiente. Aí vocês foram fazer o levantamento da altura das árvores de uma determinada floresta. A altura das árvores da Mata Atlântica na região de Mogi das Cruzes. O histograma ficou assim, ó. Essa é a altura em metros das árvores, tá? Então ficou assim, ó. Temos as árvores começando aqui com 10 metros. 10. Estamos indo de 5 em 5. 10, 15, 20, 25. E as árvores nessa região chegam até os 30 metros de altura. Aqui ainda são dados hipotéticos, tá, gente? Depois nós começaremos a achar alguns dados reais aqui. E aí, não importa a quantidade, por isso não colocarei as quantidades aqui de árvores que tem entre 10 e 15 metros, mas o gráfico está assim, ó. Observe. Opa, ficou uma escadinha ali. Esse aqui é o histograma. Vocês, como administradores ou contadores dessa empresa, que conclusões vocês tirariam do histograma feito desse jeito? Vamos lá, me ajudem aí. Aqui é a altura das árvores em metros. Aqui é a quantidade de árvores, é o FI. A maioria delas tem entre 25 e 30 metros? Isso, perfeito. A maioria delas está entre 25 e 30 metros. Mas olha só, a conclusão que eu quero que vocês tirem é lembrem-se sempre da curva gaussiana. Eu falei em azul fininho aqui, ó. Esse gráfico tenderá a ficar assim, ó, desse jeito. Para que ele fique assim, ó, o número de árvores entre 10 e 15 metros ele vai diminuir. O número de árvores entre 25 e 30 metros também vai diminuir. Gente, é uma probabilidade de que isso aconteça é absolutamente enorme. E, com o passar dos anos, se essa floresta não sofrer interferência humana, é exatamente isso que acontece com as florestas.
E esses dois aqui vão subir, ó. Entenderam agora por que eu uso para fazer estimativa? Então, posso apostar que com o passar do tempo, posso apostar e com certeza ganharei que as árvores entre 25 e 30 metros provavelmente são idosas e elas morrerão. As árvores entre 10 e 15 metros crescerão. As árvores entre 15 e 25 metros provavelmente sejam as mais saudáveis, portanto, a quantidade delas aumentará. Isso é muito utilizado para dados ambientais desse jeito, tá, gente? Então, todos os fenômenos que são medidos com estatística de maneira aleatória, fui fazendo levantamento de algumas árvores, tomei uma amostra de maneira aleatória, tomei o cuidado de utilizar a fórmula de Sturges para construir o número de classes, fiz a tabela de distribuição de frequências direitinho, expressei isso através de um histograma. Esse histograma tenderá a ficar com essa carinha aqui, ó. Agora eu vou fazer de vermelho, de verde, aliás. O que acontecerá no futuro, ó? Essa linha que está aqui em azul sempre passará pelo ponto médio dessa classe, ó. Ponto médio é o número que está entre 10 e 15, ó. E, geometricamente, isso ficaria mais ou menos, falei de verde, ó. Assim, ó. Opa. Passando pelo ponto médio. Mais ou menos o ponto médio aqui, né? Que seria o ponto do meio aqui, ó. Esse aqui, então, ficará assim. Esse segundo aqui, ó, ele subirá. Ficará mais ou menos até aqui, ó. Esse aqui também subirá. Ficará mais ou menos assim, ó. Esse aqui ficará igual ao outro lá. Ficará mais ou menos assim, ó. Claro que o meu não foi feito na régua. Não foi feito na régua. Não está com proporção certinho. Mas a ideia é essa, ó. Então, um estatístico, um matemático, um administrador, um contador, um engenheiro tem por obrigação e por dever olhar para uma tabela, para um histograma e saber, através da leitura do histograma, saber qual é a tendência e o que acontecerá. Para vocês ainda que trabalharão quando profissionais forem com dinheiro, isso é extremamente importante, tá, gente? Poder orientar quem vocês trabalharão sobre quais são os tipos de investimento que envolvem mais riscos, o que envolve menos riscos, e assim sucessivamente. Então, isso é utilizado no meio ambiente. Uma das áreas que mais utilizam estatística e probabilidade são as áreas ambientais e as áreas relacionadas à meteorologia. E logo na sequência, a economia e a alta administração. São os ramos da sociedade que certamente utilizam mais estatísticas. Depois vem a biomedicina, usa bastante também. A engenharia também usa bastante, mas as áreas que mais utilizam, as áreas relacionadas a meio ambiente e meteorologia e depois a economia. Fazem muito uso das ferramentas da estatística e probabilidade, mas muito mesmo. Aqui, tá? Quem daqui opera mercado financeiro e tudo, vê que você fica ganhando sempre a mesma quantidade ganhando mercado financeiro, se você tiver recursos matemáticos para isso. Então, faremos um intervalinho daqui a pouco. Na volta do nosso intervalinho, nós entraremos com a parte dos cálculos, tá, gente? Eu já digo para vocês o que vocês farão também de atividade aí. A próxima atividade que vocês farão envolverá ainda também aquela lista que eu já enviei. Será só construir o histograma dos 3 primeiros exercícios. Vocês já os colocaram numa tabela de distribuição de frequências. Já está na tabela de distribuição de frequência, vai lá e constrói o histograma dele, tá? Histograma simplão, linha horizontal, as classes, linha vertical, o FI, e vai subindo as barrinhas até chegar em cada um do FI relativo, tá? Vamos fazer um intervalinho então, gente? São 8h04. Até 8h08? Que isso? Tá bom, vai, gente. Até as 8h12, dobrei. Até 20 minutos, né? Até 8h24. 8h25. Já passou 1 minuto já. Olha, estão roubando 1 minuto de aula aí, ó. Então, até 8h25, galera. Eu vou
fechar minha tela aqui, mas quem estiver utilizando a internet do celular, o 4G, tudo, para diminuir o fluxo de internet, ou não dar problema aí, quiser sair da aula e depois voltar, não tem problema nenhum, tá, gente? Às 8h25 voltaremos, então. A probabilidade disso acontecer, Pimentel? É de 99%. Tá ótimo. Até daqui a pouco, então, galerinha. Até. Toda solta, É, tem que pegar lá em casa.